Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Novamente aqui, professor Geoguto, professor Márcio Augusto, o melhor professor de vocês, né? Para mais uma aula de Sociologia, aula de número 3 do segundo bimestre, a evolução e as mudanças culturais. Lembrando a todos que eu criei uma página no Facebook lá, né? prof.geoguto, tá aí, ó, à esquerda de vocês, na esquerda inferior, né? Procurem lá no Facebook, entrem lá, curtam a página. E aí, se pintar qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu já respondo para vocês quase que imediatamente, porque eu vou receber notificação no celular e é muito mais rápido do que se estiver utilizando lá o Classroom. Embora vocês possam usar, claro, para ter acesso às aulas, o Classroom, né? Então, uma coisa não desabona a outra. Só que pelo Facebook, para me perguntar e tirar dúvidas, é muito mais rápido, tá? Então, a gente vai falar agora sobre a questão da evolução e das mudanças na cultura de uma forma geral. Vamos lá? Evolução e mudanças culturais. Os humanos são a única espécie que conta com uma cultura complexa. E isso faz de nós, seres humanos, seres bastante especiais, porque nós criamos e nós transmitimos cultura. A cultura pode ser definida como o desenvolvimento dos usos, costumes, religiões, valores, organização social, tecnologia, leis, linguagem, artefatos, ferramentas, transportes e etc., que se desenvolveram a partir de um acúmulo de conhecimentos e da transmissão desses conhecimentos. Tudo isso ocorreu na intenção de se adaptar ao meio ambiente. A evolução cultural, por sua vez, é a transformação ao longo do tempo dos elementos culturais de uma sociedade, os quais também afetam e mudam as pessoas. Então, olha só, a quantidade de coisa, né, que a gente pode entender como cultura, né? O uso das coisas, os costumes, as religiões, os valores, né? Então, por exemplo, a gente pode perceber que no Brasil, né, uma questão cultural é a moda, né? Década de 90, vamos pegar a década de 80. Década de 80, o rock brasileiro estava bombando, né? Bombando lá o rock brasileiro com a Blitz, Paralamas de Sucesso, né? Barão Vermelho, essa galera toda. Na década de 90, né, a galera já dá uma migrada muito mais pro pagode, né? E aí começa lá a surgir aquele montão de banda de pagode, Raça Negra, Só Pra Contrariar, né, Exalta Samba e por aí vai, né? Na década de 90, acabando a década de 90, a gente entra nos anos 2000. Já começou a pegar uma coisa mais sertanejo, né? Aí tinha uma mistura, uma parte da década foi com sertanejo, outra parte foi com forró, né? Onde surgiu, sei lá, o Avião do Forró, né? Forró Sacana, né? Fala Mansa. Isso tudo é uma questão cultural e a cultura ela vai se adaptando àquilo que é apresentado a cada época, em cada lugar, né? Então, isso é uma questão de mudança, né? De evolução cultural. A cultura vai evoluindo de acordo com aquilo que é apresentado, né? E aí, costumes, né? Jeitos, né? Formas de se interpretar determinadas coisas vão sendo modificadas. A cultura se converteu em uma estratégia de sobrevivência. Com ela, a capacidade para transmitir conhecimentos e habilidades foi desenvolvida. Isso foi, inclusive, o que permitiu o surgimento de uma tecnologia mais refinada. Graças à evolução cultural, o processo evolutivo se acelerou. Mas a evolução cultural precisa de algumas habilidades humanas para que possa se desenvolver. Dentre elas, temos a aprendizagem social. Pega essa palavra, grava ela, tá? Aprendizagem social. Vou explicar assim que eu terminar o próximo parágrafo, tá? As sociedades humanas, por meio de uma adaptação cultural acumulativa, evoluíram e se desenvolveram gradualmente.
À medida que as pessoas imitam umas às outras, elas elegem e modificam as tecnologias existentes enquanto armazenam conhecimentos e habilidades. O resultado de todos esses processos é uma cultura variada e complexa. Quando eu falei da aprendizagem social, né? Então, por exemplo, ainda hoje nós vemos muitos preconceitos contra os gays, né? De uma forma geral, os homossexuais, femininos e masculinos. Mas hoje a gente tem bem menos preconceito do que tinha em outras épocas. Por quê? Porque a nossa sociedade ela está evoluindo. É fato de que está evoluindo pouco, bem pouco, né? Bem menos do que todos nós gostaríamos, mas está evoluindo, né? Então é uma questão de aprendizagem social. Né? Muitas dessas aprendizagens são forçadas, sim, porque hoje se você causar humilhação, se você agredir um homossexual, né, você é punido severamente, e tem que ser mesmo. Né? E com isso, o povo, mesmo que relutante, mesmo não concordando, se vê obrigado a respeitar. Né? Então, é uma questão de aprendizagem social, você aprende a respeitar querendo ou não. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que tomar essas posturas mais severas, né? Como, por exemplo, é uma questão de aprendizagem social, quando a gente tem que, por exemplo, atravessar a rua na faixa de pedestres, né? É uma questão que no Rio de Janeiro e aqui em Caxias a gente não vê. Mas existem cidades do Brasil, e cidades inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, em que isso é impressionante, é muito usado e é muito respeitado. Cidades, por exemplo, como Vassouras. Né? Vassouras é uma cidade que você quase não vê sinais de trânsito, você não vê semáforo, salvo em cruzamento. No entanto, se você vai atravessar a rua e você bota o pé na faixa de pedestre, os carros param. Uma capital que também é assim, Aracaju, no estado de Sergipe. Né? E isso tudo são questões de evolução, uma questão de aprendizagem social. Você aprende com a própria sociedade. Entenderam? Vamos para a próxima? As culturas tratam de se adaptar ao contexto em que elas são inseridas. De acordo com o materialismo cultural, as mudanças na infraestrutura, mais concretamente no modo de produção ou na tecnologia, são os que fazem que apareçam novos fatores culturais que mudam a cultura. Uma das mudanças culturais interpretadas por meio da evolução cultural é referente ao abandono do canibalismo. O canibalismo, prática cultural, surgiu em algumas sociedades como subproduto da prática da guerra. Mas com o desenvolvimento dos estados e impérios, o objetivo da guerra deixou de ser a destruição do inimigo. Os prisioneiros de guerra puderam contribuir para a expansão do estado e então o canibalismo desapareceu. As mudanças na infraestrutura, a mudança de tribo para estado, fizeram com que a estrutura mudasse e o canibalismo fosse abandonado. Então vamos pensar aqui. Antigamente era bastante comum, quando uma tribo entrasse em guerra com outra, aqueles que eram mortos eram literalmente comidos, né? Serviam de alimento para a tribo vencedora. É o que eles chamavam de ritual antropofágico, né? Antropos, homem, fagia, comer. Né? Então era um ritual de canibalismo, um ritual antropofágico. E era uma questão cultural. Era aceito, era normal, era comum. Né? E quando a gente fala aqui, por exemplo, que a própria tecnologia, né, ela muda a cultura, por exemplo, a gente vê hoje. Né? Hoje nós temos as informações através da internet, hoje nós temos a comunicação através de aparelhos celulares e hoje qualquer pessoa é capaz de falar com a grande maioria de nós, estejamos nós onde estivermos. Né? Consegue entrar em contato através de um aparelho celular, através de uma mensagem SMS, através de uma chamada de vídeo. Né? Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente uns 20 anos, para que você conseguisse ser achado na rua, você tinha que ter uns 3 aparelhos diferentes. Né?
Eu lembro que eu andava com ficha ou cartão de telefone na rua para caso eu precisasse ligar para algum lugar, em alguma emergência, e eu tinha o que a gente chamava de teletrim, né, que era um pager, né? O pager era um aparelhinho onde as pessoas te mandavam um recado de texto, né, mensagem de texto, e você recebia. Você não conseguia enviar a mensagem de texto, você só recebia, né? Era o que a gente chamava de bip, né? Era uma coisa que os médicos usavam para serem chamados em emergências. Hoje a gente tem tudo isso num aparelho só. Hoje, no aparelho celular, nós temos um telefone, nós temos uma agenda, nós temos um gravador de voz, nós temos um pager, nós temos uma filmadora, tudo isso num aparelho que cabe no nosso bolso. E isso vem mudando a nossa cultura. E é uma mudança na área de tecnologia. Conseguiram entender? Bem fácil isso, né? Então, galerinha, eu continuo mantendo a postura de que menos é mais, né? Estou diminuindo a quantidade, né, de tempo das nossas aulas para que eu possa explicar tudo de forma mais sucinta, para que vocês não precisem copiar muita coisa, né? E consigam aprender melhor com menos coisa. E assim vocês vão poder se dedicar a realizar as atividades dos outros professores também, que são tão importantes quanto as minhas. Tudo bem? Lembrando a todos vocês que, se tiverem alguma dúvida, podem deixar as suas perguntas lá no Classroom ou entrar lá no meu Facebook, né, prof.gioguto, e mandar um recado para mim que eu respondo assim que for possível. Tudo bem? No mais, desejo a todos uma excelente semana, um forte abraço e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha!